the soldier off to war. Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais a sua vida, a vida da sua família. Que as bênçãos do Altíssimo sejam derramadas aí com abundância nesse domingo. Domingo maravilhoso, dia do Senhor, primeiro dia da semana, dia do Senhor. E eu vou estar na rua Taquari, 995 na Moca, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Nós vamos ter batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, condenado. Se você ainda não fez uma aliança com Deus, faça. Jesus está voltando. Em todos os nossos templos, nós vamos ter o mesmo trabalho. Então, assim, levante-se, tome a decisão de buscar a Deus em primeiro lugar. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. Você quer uma grande vida? Busque a Deus em primeiro lugar. Queridos, o diabo só mata, rouba e destrói. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que, assim, ignorem tudo relacionado a Deus. Então, o mundo jaz no maligno. O que o mundo prega, ensina, leva à destruição. Porque o padrão de pensamento desse mundo é totalmente dirigido, guiado pelo mal. Saiu das profundezas do mal, assim, do cerne do inferno, do diabo. As coisas que a gente vê, as coisas que a gente ouve, os casos que nós recebemos e lutamos para ajudar, assim, são terríveis de destruição. Mas a Bíblia diz assim, em Provérbios 24, não tenha inveja dos ímpios, nem deseje a companhia deles. Pois destruição é o que planejam no coração e só falam de violência. Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. O conhecimento de Deus. O homem sábio é poderoso. E sabedoria é temer a Deus. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Salomão diz que sabedoria é o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E que o temor ao Senhor é o essencial para qualquer pessoa. Então, quando uma pessoa teme a Deus, ela já é sábia. E sabedoria é fazer boas escolhas em Deus. Então, o homem sábio é poderoso. E quem tem conhecimento aumenta a força, o conhecimento de Deus, das coisas de Deus. Quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Claro, uma pessoa vai para a guerra, ela precisa de treinamento, de orientação. E aí, com os conselhos que são dados, os ensinos, os treinamentos, ela vai obter vitória. E a Bíblia diz isso aqui, a sabedoria é elevada demais para o insensato. A sabedoria é elevada demais para o insensato. O insensato não entende o que é a sabedoria de Deus. Ela é elevada demais para ele. Ele pode entender de uma sabedoria humana, não a sabedoria de Deus. Ele não sabe o que dizer nas assembleias. Então, olha aqui.
Com sabedoria se constrói a casa. E com discernimento se consolida. O homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Quem sai à guerra precisa de orientação. Então, nós estamos aqui numa guerra. E para a gente obter vitória, a gente precisa de bons conselhos. Nós precisamos de bons conselhos. Tanto que a Bíblia está dizendo assim, ó, não tenha inveja dos ímpios, nem deseje a companhia deles. Pois a destruição é o que planejam no coração e só falam de violência. E é verdade. A pessoa vai pedir conselho para um ímpio, o conselho é sempre contrário aos conselhos de Deus. E nós pegamos muitos casos, exatamente assim, de gente que recebeu um conselho. Um conselho. E aquele conselho levou ela a trair o marido, trair a mulher, enganar os pais, fazer um negócio ilícito, trair uma pessoa que era muito querida, enganar os pais. Um conselho. Quem vai à guerra, nós estamos numa guerra. Numa guerra terrível. E para a gente obter vitória, nós precisamos de bons conselhos, de boas orientações, do conhecimento de Deus. Você quer construir uma grande vida? Está aqui com sabedoria que se constrói a casa. E a sabedoria de Deus, porque o princípio da sabedoria é temer a Deus. Sabedoria é fazer escolhas em Deus. Então, como é que eu vou construir um lar, uma família, uma grande vida? Temendo a Deus acima de tudo. Buscando a Deus em primeiro lugar. Colocando Deus no cerne, no centro da minha casa. Colocando Deus sempre como a coisa mais importante na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu casamento. Por que tem tantos casamentos destruídos? Porque Deus não estava lá. Eles se preocupavam com tudo, menos em colocar Deus. Vamos apimentar a relação. Botaram tanta pimenta, que não dava nem mais para... Porque, presta atenção, pimenta, eu não sei se você gosta de pimenta, eu gosto de pimenta, mas na medida certa. Põe pimenta demais para ver se você consegue comer a comida. Taca o vidro de pimenta ao invés de umas gotinhas só. Acabou o prazer. Aí você não consegue comer mais nada. E algumas pessoas fizeram isso, elas não jogaram umas gotinhas de pimenta, elas tacaram o vidro de pimenta. Entendeu? Vendo pornografia, indo a sex shop, fazendo troca de casais e colocando mais uma pessoa que está em alta. Em alta. Colocar mais alguém no relacionamento. Aí a Bíblia fala que o leito deve ser sem mácula. O leito do casal é sagrado. E aí vem e a pessoa profana. A pessoa, assim, ela traz uma maldição terrível para o relacionamento dela. Colocando mais uma pessoa lá. Está em alta. Os conselhos, quantas pessoas que nós atendemos que contam isso. Ah, minha amiga me aconselhou. Ah, eu estava com os meus amigos, a gente bebia, a gente fazia isso. Aí ele me aconselhou, ah, cara, para que você aguenta isso aí? Ah, vai se divertir, sai, vai fazer. Pessoas que estão num nível de ansiedade tão grande que, assim, elas saem com qualquer pessoa em qualquer lugar.
Nós temos casos de homens, de mulheres, de pessoas que você olha e fala, não, está acima de qualquer suspeita essa pessoa. Mas pessoas que fazem as coisas mais bizarras, mais loucas. Loucas. E estão enlouquecendo. Já estão num processo de loucura. Exatamente porque estão dando tudo o que a carne pede. Tudo. Eu contei um tempo atrás de um rapaz que foi criado na igreja. E aí um dia, o rapaz casou com família, decidiu começar a ter experiências, porque queria saber como é que era, porque não sei. Foi brincar com o pecado. Pois entrou uma possessão no rapaz de tal maneira que ele, às vezes, num único dia, com colegas de trabalho, no próprio trabalho, no banheiro da empresa, dele ficar com 3 homens diferentes. No trabalho, no banheiro. No banheiro da empresa. Iam para o banheiro e lá faziam as loucuras. E de estar, por exemplo, num shopping e olhar para uma pessoa, você vê como o diabo faz. Ele leva, o diabo trabalha para que as partes se encontrem. Você está entendendo? Ele trabalha. Não é do nada. Ele luta para que aquela determinada pessoa que tem uma inclinação para tal área com aquela outra se encontrem. E assim era só um olhar. Havia já imediatamente a identificação e num olhar. Iam para o banheiro do shopping. E situações aconteceram de várias formas, dentro de carro, em banheiro de shopping, da empresa. Da empresa tinha virado uma obsessão. Ao invés dele trabalhar, ele ficou viciado naquilo. Um vício. Dito por ele mesmo, entrou uma possessão na minha vida. Aí ele chegava em casa, cheio de culpa, olhava para o filho, aquela culpa, chorava, começou a entrar numa tristeza, numa depressão. E de onde vinha essa tristeza, essa depressão? Daquela vida dupla, que ele não sabia lidar. Olhava para a esposa dele, e aquela condenação, porque ele sabia a vida promíscua que ele vinha levando. E ele chegou num ponto que ele já estava com dificuldade de pegar o filho. Porque ele sabia da vida promíscua que ele vinha levando. Então, assim, já estava num processo de loucura. Por quê? Foi brincar com o pecado e abriu portas para o mal. E ali, a partir dali, foi perdeu o controle. Perdeu o controle. E a mulher? A mulher, aliás, casos assim, a gente não tem 1, 2, ou 3, ou 10. Temos muitos. De meninas que começam a ter uma vida sexual. Mas elas tentam esconder. Mas começam com relação anal e para poder preservar a virgindade. E vamos falar de alguns casos, mas um específico da mulher, que desde menina que vivia nessa vida, com o marido dela, que ela se casou, o homem que ela se casou, ela traiu ele durante o namoro, durante o noivado, até na despedida de solteiro. Ela traiu. Ela traiu o homem sempre. Sempre traiu o homem. Casou com esse homem. Continuou traindo. Com os colegas de trabalho, com o chefe. Assim, de todas as maneiras.
De todas as maneiras. Continuou. Não importava. Por fim, o que foi acontecendo? Ela começou a não aguentar. Ela começou a ter problemas espirituais. Por viver aquela vida promíscua. Totalmente promíscua. O homem, um bom homem, cuidando da casa, cuidando da família, mas ela num vício. Ela não podia ficar assim, sem estar saindo com alguém. E foi enlouquecendo. Começou a enlouquecer. Enlouquecer. Começou a ver vultos, ouvir vozes, ter perturbações, uma angústia, pensamentos de suicídio. Aí vamos para o psiquiatra. Foi para o psiquiatra. Taca remédio. Mas a vida promíscua estava lá. E o desespero, por quê? Porque ela não estava conseguindo mais lidar com aquela vida dupla. Aquela vida bagunçada. O filho, ela não era mãe dessa criança, o filho jogado, lá deixado. Esses pais em pé de guerra. Essa mãe totalmente, essa mulher totalmente desequilibrada, louca, viciada em sexo e tomada, que qualquer pessoa, não importava quem, ela ficava com qualquer pessoa, em qualquer canto também. Podia ser no banheiro da empresa, podia ser no escritório, na sala do chefe, no carro, qualquer beco, qualquer canto, qualquer coisa. Olha que nível as pessoas chegam. Que nível as pessoas chegam. Como um rapaz que disse que frequentava uma determinada boate, que iam para um lugar que era escuro, e ali as pessoas eram penetradas por pessoas que elas não sabiam quem era. Pois ele começou também a entrar num estado de depressão, e síndromes, e desespero, e assim, medo. Por quê? Porque as pessoas vão se aprofundando no pecado. E vão construindo a vida assim na areia, uma vida bagunçada, desequilibrada. E tudo isso é falta de Deus para suprir o quê? Uma carência, um vazio, pessoas que se sentem tão carentes, que ao invés de irem lá e depositar toda a carência em Deus, elas ficam depositando nas coisas mais loucas e bizarras. E assim, eu poderia contar muitas histórias para você. De pessoas, de homens viciados em prostíbulo, de pessoas vivendo uma vida promíscua. Promíscua. E o mundo não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Porque todos esses, contaram para a gente que quando iam se aconselhar com os amigos, com os supostos amigos, eles diziam, cara, falavam para minha filha, vai, é sua, lavou, tá novo, curte, vai embora, vai viver sua vida. É só isso. Você só tem uma vida, você é jovem, vai curtir, vai, se joga, se joga. É isso aí. Isso aí. Esse incentivo tem sido dado às nossas crianças, os nossos adolescentes. Um monte de pais gemendo porque os filhos estão pendendo para a bissexualidade. Um monte de pais buscando, mas a maioria diz o quê? Eu demorei. Eu criei meus filhos fora. Eu não dava importância. Os filhos dando trabalho, filhos rebeldes.
sabe, ao invés de focados em construir uma grande vida, estão lá. Uma vida bagunçada, sem responsabilidade. E assim, a depressão cresce, as síndromes crescem, os medos, suicídio. E muitos casos, não generalizando, mas muitos casos, porque nós atendemos muitos. As pessoas não contam, mas por trás tem uma vida dupla. E a pessoa chega num ponto dela não suportar mais essa vida dupla. Porque a casa está aqui, ó. Com sabedoria se constrói a casa. Com discernimento consolida. Nós precisamos de sabedoria, e o princípio da sabedoria é temer a Deus, sabedoria é fazer boas escolhas, para construir uma grande vida, para construir uma família. É uma vida alicerçada em Deus. E tem muita gente que está assim em pânico, em desespero, falando em suicídio. Mas quando elas começam a se abrir, a confessar, o problema está naquela vida dupla. Ela vive duas vidas, uma para a sociedade, uma para todo mundo ver, e aquela escondida, que ela chega num ponto que ela não suporta mais. Ela não suporta. E aí é onde quando ela não suporta mais, ela busca ajuda. E é impressionante. Quando ela busca ajuda e ela desabafa, ela conta tudo, sabe? Ela joga tudo, ela vomita aquela sujeira toda. É como uma comida estragada. É impressionante, a maioria fala isso. Ai, que alívio. Eu me sinto outra pessoa. Só o fato de desabafar, sabe, da pessoa dizer, olha, eu tenho sido essa pessoa, porque o que você esconde tem poder sobre você. E ali, quando ela desabafa, ela encara o que ela vem fazendo. E ela também encontra forças para começar a construir uma nova vida. Muita gente veio de uma vida promíscua, tão suja, tão bagunçada, gente que fazia mal para as pessoas, que enganava os outros, que roubava, gente que matou, gente que fez coisas loucas, bizarras. Mas quando se curvou diante de Deus, confessou o seu pecado, foi pedir perdão para quem fez o mal. Sabe, quando procurou aquela liderança ética e confessou, e aquela pessoa ouviu, orou por ela, ajudou, ela começou uma nova vida. Deus está falando com você. Você pode construir uma grande vida. Com sabedoria se constrói a casa, é com temor a Deus, é colocando Deus na sua vida. Que você vai construir uma grande vida, uma grande família, uma vida abençoada, poderosa. Mas a gente precisa parar. Sabe? Nós precisamos confessar, nós precisamos pedir ajuda, nós precisamos zerar. Muita gente tem zerado. Muita gente está vivendo uma realidade totalmente diferente hoje. Porque nos procurou, desabafou, sabe? Pediu perdão, zerou a vida. E agora está construindo, aqui ó, está construindo na rocha. Está construindo no Senhor, está construindo com sabedoria se constrói a casa. Está construindo a casa no temor do Senhor. Maravilhoso. Levante-se. É certo que Deus está falando com você e está te chamando. Não deixe o mal mais ter controle sobre você, se andar com a sua vida. Se renda a Deus, se volta para Ele. O Senhor ama você e está dizendo, não terminou. Você ainda pode construir uma grande vida. Deixar esse passado e começar uma nova vida a partir de hoje. Levante-se. Comece em Deus.
Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Meu Deus querido, eu oro para que essa palavra tenha entrado, tocado vidas e que vidas estejam sendo totalmente libertas, livres de toda seta demoníaca e controle maligno, e que essa pessoa, a partir desse momento, se levante e assuma o Senhor de vez e jogue a vida dela, se jogue no Senhor, coloque a vida dela nas mãos do Senhor. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos por oração, consagro tudo que foi colocado para receber oração, peço mudanças e definições, abençoa os meus amigos e companheiros semeadores e peço que o Senhor levante mais semeadores e onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo completamente livres para a glória do Teu nome. Eu abençoo o Teu povo em todo lugar e agradeço por tudo. Amém, amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Rua Taquari, 995 na Moca, onde eu fico, e onde vou estar às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Vamos ter batismo em todos os nossos templos. Levante-se e venha. É hoje. Deus está chamando por você. Conte com a gente sempre. E se o Senhor Jesus não voltar, nós vamos continuar aqui. Eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 1º de dezembro, às 9 horas, início do último propósito de fé do ano de 2019. Propósito da mudança. Com a Santa Ceia do Senhor. Quais as 3 coisas que você não aceita levar para o ano de 2020? Toda glória seja a Deus, que por seu grandioso poder, que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. 31 dias de clamor, de 1 a 31 de dezembro. O ano de 2019 ainda não acabou. Deus pode mudar a sua história. Pressione ainda mais. Lute pela fé. Propósito da mudança. Forevermore, sailor to the sea of the soul.